eu vou colocar aqui até para gravar a nossa aula, né? Então, quando nós estamos falando de lentes, aí que, só para resumir, a gente tem dois tipos, né? Então, elas podem ser divergentes ou convergentes. Tá? As lentes divergentes, elas divergem os raios de luz, então elas abrem os raios de luz. As lentes convergentes obrigam elas a entrar no foco, tá? A grande diferença entre uma lente e um espelho é que a lente é transparente, então ela permite a passagem do raio de luz de um lado para o outro, tá? As lentes divergentes, elas podem gerar imagens reais ou virtuais, tá? Pode acontecer as duas situações. As lentes convergentes, elas geram apenas imagens. Só um momento. As lentes convergentes geram apenas imagens reais, tá? As divergentes podem gerar imagens que são reais ou que são virtuais, dependendo da situação, dependendo da distância que elas estejam, né, do objeto. Então, aqui só. Então, as divergentes podem gerar imagens reais ou virtuais. Uma coisa que é importante de nós sabermos, né, também sobre essas lentes é o seguinte, que a gente consegue identificar qual é o tipo de lente a partir da distância focal. Lentes divergentes têm distância focal negativa. Lentes convergentes, distância focal positiva, tá? E a gente pode chegar à conclusão de se uma lente é convergente ou divergente a partir desse tipo de termo, tá? As lentes divergentes são comumente usadas para pessoas com miopia. As lentes convergentes para pessoas com hipermetropia. E o que que significa você ter miopia ou ter hipermetropia? Se você tem miopia, você tem a vergência do cristalino muito alta. A vergência do cristalino é muito alta. Lembrando que o cristalino é a lente que está dentro do seu olho. Você tem hipermetropia, você tem a vergência do... Oi? Você gera uma imagem real, que você tem que fazer com que essa imagem seja projetada na retina. Uma coisa, bom que você fez essa pergunta, vou fazer aqui uma observação. Toda imagem que pode ser projetada é considerada imagem real, tá? Toda imagem que for, então, por exemplo, um projetor, o ela for como for, tem que
é que a gente utiliza a equação de Gauss, a lei de Gauss, né, também pode ser chamada, para resolver esse tipo de exercício. E aí, mas com o objetivo de encerrar esse nosso conteúdo, a gente fará alguns exercícios analíticos envolvendo a, a projeção de imagens, né, a conjugação. Nesse exercício, ele fala o seguinte, ó, no pico dos dias, eu não sei o que é, em Minas Gerais, está localizado o maior telescópio do Brasil, com seu espelho principal medindo 1,6 metros de diâmetro. Telescópios, eles são montados com espelhos e com lentes, tá? 236, tá? Eu acho que eu falei 136, né? Ah, é? Nenhuma nem tem, né, na apostila. Então, olha só, página 236. Agora sim. Então, os telescópios são montados com arranjo de espelhos e de lentes. Esse telescópio refletor tem dois tipos de telescópios, refletores e os refratores, tá? Mas, enfim. Ele é o principal do Brasil e pertence ao Laboratório Nacional de Astrofísica, considerando-se que a lente ocular do telescópio se comporta como uma lupa, o que faz certo sentido, né? Aqui, em geral, você quer aproximar coisas que estão muito longe, né? E é uma consequência de fazer isso é também ter um aumento, né, da imagem. Aí ele pergunta assim, a imagem ocular, ela como que ela vai ser, né? Ele está querendo saber o que vai acontecer com essa imagem, né? Dessa tal imagem ocular. Ele está falando que ela se comporta como uma lupa, tá? As lupas são, via de regra, lentes convergentes. Tudo bem? Então, ele está falando que se comporta como uma lupa. Devido a essa informação, nós falaremos assim, bom, então, creio que essa lente é convergente, tá bom? Nos telescópios, há lentes que são convergentes também, de forma geral, e conjuntos de espelhos e tudo mais, né? Aí, então, por ele ter comentado que seria uma lupa, a gente vai colocar aqui uma lente convergente. E aí vamos supor que o olho da pessoa esteja desse lado. Esse é o olhinho da pessoa, né? Eu vou colocar aqui um eixo. Se vocês lembrarem, o nome disso daqui é eixo principal, né? Eixo principal. Ah, pior que tem. Tem como lentes terem imagem virtual, sim. Tem. É claro, é difícil de encontrar exemplos, talvez. A maioria das vezes que a gente observa são realmente imagens reais. Eu concordo com você. Mas tem como, sim, as lentes produzirem imagens virtuais. Do mesmo jeito que espelhos podem produzir imagens reais, né? Embora seja meio raro da gente observar, tá bom? Mas eu vou ver se eu acho um exemplo, aí eu coloco pelo menos no Classroom, tá? De uma lente com uma imagem virtual. Aí eu vou ver se eu consigo encontrar uma imagem de fato, né? Aí, vamos supor, aí ele quer saber o seguinte, considerando se a lente se comporta como uma lupa, a imagem formada pela tal de ocular, né? Ele está perguntando como que ela será. Ele fala aí de um espelho, não é mesmo? Quando você olha num telescópio, você coloca os seus olhos muito próximos da lente, tá?
Tudo bem? Né, você encosta praticamente seu olho na lente. Você, observador, está bem próximo do centro óptico da lente. Essa é a ideia. Muito bem. Aí, ele falou que existe esse objeto aí, esse objeto que a gente está enxergando, ele vai ser refletido por esse espelho que nós estamos falando, tá vendo? Ó? Ele tem um espelho principal de 1,6 diâmetros, né? Então, eu terei um objeto por aqui. O que é esse objeto? Ele vai ser a imagem produzida por. Ele vai ser. Bom, enfim. Ele vai ser um objeto produzido por esse espelho. Vou desenhar aqui o que aconteceria com os raios de luz nesse caso. Lembrem o seguinte: quando um raio de luz incide paralelo ao eixo principal, ele vai retornar passando pelo foco. A gente também tem um foco aqui atrás, tá bom? Do outro lado da lente. Como se fosse um foco. Ela tem dois focos, tá? Até porque essas lentes, normalmente, elas são do tipo bicôncava, biconvexa, então você tem dois focos, você tem dois raios, você tem dois tudos, né, de qualquer coisa que você tiver. Então, isso daqui aconteceria no espelho, ele iria refletir. Como é uma lente, ele é capaz de ultrapassar, né, atravessar a lente e incidir no foco. Outro raio de luz que nós teremos aqui é um raio de luz. A gente tem algumas opções, na verdade, tá? Um raio de luz que passe pelo centro óptico, tá? Repara que, embora meu desenho não esteja muito bem feito, esses objetos, tá? Esses dois raios de luz aqui desenhados, eles vão se encontrar não do lado real, tá? Eles não vão se encontrar do lado real aqui do meu espelho. Eles vão se encontrar em suas projeções. Deixa eu tentar desenhar aqui. Só um momento. Onde que eles vão se encontrar? Ah, Eles vão se encontrar em suas projeções aqui na mesma região que o objeto. E quando eles se encontrarem, eles irão formar uma imagem. Tá? É basicamente assim que funciona um telescópio. Você tem esse conjunto, esse arranjo de espelhos e de lentes, e ele vai produzir uma imagem que é virtual. Então, né, nesse caso aqui, uma imagem, eu vou ter essa produção dessa imagem virtual. Aí só uma coisa, eu acho que daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, né? Então, repare que aqui, desse lado, ó, que nós tivemos? O raio, ele veio paralelo e convergiu aqui perto do foco, em algum lugar desse tipo, né? Um outro raio de luz, ele passou pelo centro óptico, a gente poderia escrever de outro jeito também, mas a gente repara que isso daqui é uma forma mais simples da gente usar apenas dois raios para saber mais ou menos onde é que estão as imagens, tá? Então a gente faz uma que incide paralelo e passa pelo foco e outra que atravessa o centro óptico. E aí ele acaba formando uma imagem onde que esses raios se encontram? Do lado do observador que não é. Ele se encontra do lado do próprio objeto. Ou seja, você, observador, está numa região e a imagem projetada está em outra. Essa imagem, inclusive, a intenção dela é ser projetada no nosso espelho, né? E aí é mais ou menos assim que funciona um telescópio. Eu vou fazer só uma correção que no exercício anterior,
Então, essa situação aqui, o exercício na página 238, exercício 4, e ele fala o seguinte, ó, um microscópio óptico é um instrumento essencial e favoreceu o avanço da biologia, da medicina, na implementação de fármacos diversos de grande valia na terapêutica de muitas enfermidades. E o aparelho foi inventado por um holandês chamado Zacharias Janssen, nos primórdios do século XVIII, e traz duas lentes associadas coaxialmente. Esse termo, gente, coaxial, significa no mesmo eixo, tá? Sabe o cabo da net, por exemplo? Ele se chama cabo coaxial. É porque ele tem uma capa, né? E tem um fio que passa no centro dessa capa. Então, coaxial significa no mesmo eixo, tá? E aí, que ele está chamando de objetiva, captura a primeira imagem do objeto a ser analisado. E aí ele comenta, é uma lente convergente com distância focal de alguns milímetros. Então, a tal da objetiva é uma lente convergente com uma distância focal pequena. E a ocular, que é responsável pela geração da imagem final a ser observada pelo observador. É uma lente convergente com distância focal da ordem de alguns centímetros. Então, uma tem uma distância focal de milímetros e outra uma distância focal de centímetros. Abaixo está a fotografia de um telescópio óptico composto e convencional, né? Um aparelho capaz de aumentar 1000 vezes alguma coisa, seja lá o que for. Hoje em dia, os telescópios eles também podem usar CCD, que é um dispositivo que tem nas câmeras digitais, tá? Eles também podem usar CCDs. É um dispositivo, é uma espécie de processadorzinho que capta a imagem e processa ela, formando uma imagem. Bom, no esquema a seguir, um pequeno objeto é colocado diante da lente objetiva de um microscópio óptico composto, sendo F1 e F1' os focos principais da objetiva, L1, né, e F2 e F2' os focos principais da ocular. Lembrando, uma lente ela tem um foco olhando por um lado e olhando pelo outro lado, tá? Utilizando-se raios de luz gaussianos, o que ele quer dizer com isso? Raios de luz que atendam à lei de Gauss, que sigam aquela equação que a gente descreveu. 1 dividido pela distância focal igual a 1 dividido por P mais 1 dividido por P', né? Pode-se esboçar uma imagem final dada pelo instrumento a ser contemplada pelo observador. E aqui o que ele quer? Deixa eu ver. Eu nem sei o que ele quer. Pede-se para esboçar essa imagem. Tudo bem. A gente vai esboçar essa imagem. Vou utilizar o desenho do próprio exercício, tá? Já que ele colocou aqui. Então, vou ampliar aqui, vou deixar mais em destaque o desenho do exercício, para a gente poder utilizar mais ou menos o que acontece. Ele fala que o objeto O, o objeto está nesse ponto O, né? Então, o que acontece com ele? Eu vou desenhar aqui um raio de luz em amarelo que vem paralelo ao eixo, mais ou menos como a gente tinha feito em outro exercício, né? Então, ele vem paralelo ao eixo. Se ele vem paralelo ao eixo, ele refrata passando pelo foco. Tudo bem? Então, ele refrata passando pelo foco. Sei lá, eu não sei até onde, né? O outro raio, que é interessante da gente desenhar numa lente convergente, é um raio que passe pelo centro óptico, tá? E aí, desenho esse raio passando pelo centro óptico. Repara, aqui eu tive que dar uma aproximadazinha, né? Que eles se encontram
em um determinado ponto. Eu vou identificar aqui o ponto que se encontram esses dois raios de luz. Se esses raios de luz se encontram, eles projetam aqui uma imagem. Então, eles projetam aqui uma imagem. Só que essa imagem, ela vai ser vista pela outra lente, que é a chamada ocular. E eu vou usar os mesmos aspectos dos raios de luz. Lembra o que a gente usa? A gente usa um que incide paralelo e volta pelo foco. Só que agora eu estou em outra lente. Então, vou colocar aqui em vermelho um raio de luz que incide paralelo ao eixo, né, principal. O que vai acontecer com ele? Vai voltar pelo foco. Tentar desenhar o mais reto possível para funcionar, né? E um outro que passa pelo centro óptico. Tá? Um outro vai passar pelo centro óptico. E aí ele comenta até o seguinte, uma coisa que é importante, que esse foco aqui, ele tem apenas alguns centímetros, né? Então, você que está olhando no microscópio, você, em geral, você está com os olhos bem próximos dele, né? Para você enxergar esse objeto, o que você precisa fazer? Você precisa estar com os olhos mais ou menos nessa região aqui, tá? Só que qual é? Repara que se você colocar os olhos nessa região, esses raios de luz que eu coloquei em vermelho, eles não se encontram, gente. O que deles que vai se encontrar? A projeção desses raios de luz. Onde que eles vão se encontrar? Não é do lado dos meus olhos. Repara que aqui, apesar de ser uma lente convergente, né, esses raios estão se afastando no campo do observador. O que eu vou observar aqui, eu vou colocar em verde, é a projeção desses raios. Estão vendo? Ó, é a como é? Não projeção, mas a extrapolação desses raios. Eles vão se encontrar dentro do telescópio. Eles vão se encontrar aqui dentro do telescópio, formando uma imagem aumentada, invertida também. Tá? Então, é basicamente assim que vai funcionar um microscópio. Você coloca um objeto pequeno próximo dessa lente objetiva, ele vai aumentar um pouquinho e vai projetar uma imagem, poderemos chamar até de imagem real, né? Após o foco da lente ocular, e essa lente ocular vai ampliar. Como que ela vai ampliar? Projetando aqui dentro do microscópio uma imagem que a gente vai considerar virtual porque o observador está desse lado e a imagem foi formada em outro lado, né? Acho que está muito grande aqui, calma aí. Acho que é isso daqui que eu estou querendo dizer para vocês. Então, olha só, eu coloco o objeto aqui no ponto O, coloco o objeto aqui no ponto O raio passa na horizontal, atravessa passando pelo foco e chega até um certo ponto. O outro raio ele passa pelo centro óptico e se encontra aqui, formando uma imagem invertida, já maior. E aí essa imagem vai acontecer a mesma coisa. Um raio passa na horizontal, paralelo ao eixo, e atravessa passando pelo foco. Um outro raio atravessa passando pelo centro óptico. Eles não se encontram desse lado, aqui nessa região do observador. Eles vão se encontrar aqui nas prolongações, nos prolongamentos, essa é a palavra que eu estava procurando, nos prolongamentos do meu raio. E vão formar uma imagem virtual aqui, que inclusive está atrás do objeto real. Então, é mais ou menos assim que funciona o microscópio. Repara que esses exercícios que eu coloquei, eles não são exercícios de vestibulares nem coisas do tipo, né?
Não é comum esse tipo de pergunta, de onde está o objeto, de como que funciona e tudo mais. A gente está colocando aqui para a gente ter uma ideia de como que funcionam esses instrumentos. O que é mais comum é se perguntar sobre esse tipo de coisa para algo bem comum, que é o olho humano. Quando o exercício falar sobre o olho humano, aí sim ele vai perguntar que tipo de lente é o cristalino, essa imagem, será que ela é real ou será que ela é virtual, né? Será que eu consigo projetar uma imagem que é virtual? No caso, lembrando, toda imagem projetada é real, né? Projetada de fato, projetada no anteparo, numa tela, algo do tipo, né? Então, isso daqui é mais para a gente saber mais ou menos como é que funciona um telescópio e um microscópio. Reparem que eles funcionam de maneira relativamente semelhante, tá? Apesar das escalas serem diferentes. Então, na página 243, por favor. E é esse exercício 1 aqui. Ele fala o seguinte: câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Uma câmera que não for digital, você tem que focalizar na mão. Você tem um conjunto de lentes e citado. O exercício não explicitou de propósito o que significam todos esses valores. Então, por exemplo, ele fala o seguinte: eu quero que. Eu quero não, ele fala. A distância focal dessa lente é 20 milímetros. Então, você escreve aqui, ó, distância focal, Fzinho, igual a 20 milímetros, não é mesmo? Se eu estou fazendo esse exercício, eu preciso colocar todo mundo na mesma unidade. Essa é a distância focal, 20 milímetros. Ele fala que existe um valor de distância entre o objeto e a câmera. Ele não comentou, mas esse é o valor de P. Lembrando, P é a distância do objeto até o centro óptico. E ele diz que vale 2 metros. Se ele está dizendo que vale 2 metros, né? Então, 2 metros, estou falando de 2.000 milímetros. Num exercício que eu fiz junto com a Sara, também aconteceu isso, né? Da gente precisar passar esses valores para milímetros, né? Ou para metros, eu não lembro mais como é que é. Então, lembrando, dentro de cada metro tem 1.000 milímetros, tá? O milímetro é a milésima parte do metro. Também podemos dizer isso. E o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a distância entre a lente e o sensor. O sensor é onde será projetada a imagem. Então, é onde a distância da lente até o sensor é o meu P', que é a distância da imagem até o centro óptico, tá? Então, ele quer saber o valor de P', basicamente. Isso que ele quer. A gente vai utilizar a lei de Gauss. 1 dividido pela distância focal é igual a 1 dividido por P, lembrando que P é a distância do objeto até a lente, mais 1 dividido por P', lembrando que P' é a distância da imagem até a lente. E aqui a gente vai precisar apenas substituir os valores, tá? Então, reparem uma coisa, essa lente, ele comenta aqui que essa lente é convergente. Tá vendo? Por ela ser convergente, eu garanto que essa distância focal é positiva. Se fosse divergente, ela teria um valor negativo, tá bom? Então, importante da gente lembrar isso daí. E aí é só fazer a conta. Não que o fazer a conta seja só, né? Mas
1 dividido por 20, que é a distância focal, igual 1 dividido por 2.000 milímetros, que é aqueles 2 metros, não é mesmo? Mais 1 dividido por P'. Tudo bem? Aí a gente basicamente passa o 2.000 para o lado do esquerdo, né? Basicamente isso que a gente vai fazer. Então, nós temos 1 sobre 20 menos 1 sobre 2.000. Então, passou para o lado esquerdo negativo, igual a 1 sobre P'. Como que a gente faz essa conta? Eu não consigo fazer essa conta inicialmente, porque esses denominadores são diferentes. Um denominador é 20, outro denominador é 2.000. O que eu preciso fazer aqui é deixar os denominadores iguais. Uma opção aqui que é mais fácil é, para o 20 ficar igual a 2.000, faltam apenas 2 zerinhos. Só que eu não posso colocar esses 2 zeros, ou seja, multiplicar por 100. Eu não posso colocar esses 2 zeros aqui sem compensar em cima. Ou seja, 1/20 avos, né? Um vigésimo aqui, é a mesma coisa que 100 sobre 2.000. E agora eu consigo fazer. Agora eu consigo realizar essa conta. Porque os denominadores são iguais. Com os denominadores iguais, né? Que é o 2.000. Eu faço 100 menos 1. 100 menos 1 é 99. Não é mesmo? E isso é igual a 1 sobre P'. Tá? Aqui eu tenho 1 sobre P', é igual a 99 sobre 2.000. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, eu posso inverter os dois lados da equação, tá? Posso simplesmente fazer isso. Então, ao invés de 99 sobre 2.000, eu posso escrever 2.000 sobre 99. Mas eu só posso fazer isso se do lado direito eu também inverter o 1 sobre P', tá? E escrever P' sobre 1, que é simplesmente o P'. Aí, fazendo essa conta, né, quanto que dá 2.000 dividido por 99, isso daqui vai dar muito próximo de 20, tá? Então, aí, isso daqui dá aproximadamente 20. Dá 19, dá, sei lá qual é o valor. Mas dá muito próximo de 20 milímetros, tá bom? E aí, a gente resolveria esse exercício. Que, no caso, o mais próximo é a alternativa E, 20. Até ele comenta, né? É aproximadamente quanto? Aproximadamente 20. E aí eu acho que é isso, gente. Eu gostaria de deixar por encerrada essa nossa apostila 2. E na nossa próxima aula a gente já começa com a 3, tá bom? E é isso.